Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite, meu irmão e minha irmã, nesta quinta-feira, dia 13, né? Exatamente. Quase sexta-feira 13, né? Quase sexta-feira, mas é quinta, né? Estamos aqui na presença da mãe, nos reunindo para rezar nessa quinta-feira. Bem-vindo você e sua família para rezarmos o entardecer com Maria. Boa noite, Mateus. Boa noite aos meninos da Pascom. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio. A gente estava aqui, né, organizando alguns andamentos da paróquia, né? Anual, né? E aí a gente acabou se perdendo na hora de começar o programa. Mas uma boa noite especial para você que reza a partir de agora aqui com a gente, pelas telinhas da Aparecida Terra Roxa. Seja muito bem-vindo. Que bom que a gente está aqui. Você que é de perto, é daqui de Terra Roxa, da região. Você que é de outro estado, talvez até de outro país, seja bem-vindo. Que bom que a gente tem essa oportunidade de parar uns minutinhos, né, Fabrício? É pouquinho tempo, 15, 20 minutos, mas para a gente parar e pelo carinho da Mãe de Deus, chegar até o coração do nosso Senhor. Que bom, então seja bem-vindo, aproveite bastante também. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a Maria, nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Meu irmão e minha irmã, aproveite e colocar a sua oração pessoal nesse momento, diante da Mãe Aparecida, que ela possa levar até Jesus a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento. Rezemos também pelas intenções que está na urna das intenções, que são colocadas nas missas, nos entardecer, no dia de adoração. É o momento de nós agradecermos a Deus tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre cada um de nós e nossas famílias. Rezemos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje, como todos os dias, temos o Evangelho do dia, né, Mateus? Uma palavra que nos ajuda na nossa caminhada também diária, né? Temos mesmo, né? E, inclusive, hoje celebramos, né, um bispo e doutor da igreja, que é Santo Hilário, né? Então, Santo Hilário doutor, também, né? que conheceu e foi a fundo proclamar a divindade do vosso Filho. Foi uma das pessoas que defendeu a divindade de Jesus numa época que se vivia muito a apostasia, né? Onde se tirava a divindade de Jesus. Negava, né? Se negava a divindade de Jesus. Dizia-se Jesus apenas como um profeta, como um ser humano. Mas Santo Hilário foi um bispo e doutor da igreja. Doutor por quê? Porque produziu muito conteúdo, não é? Produziu muito fruto teológico para justamente combater essas heresias e conseguir permanecer a igreja firme. Hoje a gente às vezes acha que passa por provação, em outras épocas a igreja também já passou e permaneceu firme. Quantas, né? Permaneceu Desde firme. o começo da criação, né? Exatamente. Da igreja, né? Isso é para a gente não desistir. Isso é para a gente ter certeza de que Deus está presente aqui. E estando presente aqui, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, que pela intercessão de Santo Hilário, nós conseguimos assim também permanecer firmes e ser aquilo que Deus espera de nós, sem duvidar, sem titubear, sem ficar pensando se vou ou se não vou. É ser firme e ser certeiro. Santo Hilário, rogai por nós. Vamos lá no Evangelho do dia, então, no Evangelho de Marcos, continuamos aí essa semana nos Evangelhos de Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Anotou aí, Fabrício? Lucas 1, 40 a 45. Mas é Marcos. Marcos, né? Marcos. O número eu não tem, né? Marcos 1, do 40 ao 45. Vamos lá? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me.
Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora e em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que interessante essa palavra, né, Fabrício? Eu gosto de destacar 2 pontos nela, um trechinho curto, mas com um ensinamentos curto, muito mas de uma ricos, grandeza, né? Muito ricos. Primeiro, não é? O querer de Jesus, não é? O querer de Deus para conosco. Muitas vezes a gente fica assim testando, alfinetando, né? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, né? Mas justamente esse leproso se coloca numa posição interessante, porque ele tinha consciência da sua dificuldade, do seu pecado, da sua doença, tinha consciência. Por que eu falo pecado? Porque a doença ela não era consequência do pecado, a gente já ouviu falar muito sobre isso, não é? Mas ele, reconhecendo em Jesus a divindade, ele também se sentia, e a própria pressão da época o fazia se sentir indigno de chegar até Jesus, como muitas vezes a gente também se sente, não é? Se sente indigno de participar bem de uma celebração, se sente indigno de vir fazer uma oração na capelinha, de procurar a confissão, e às vezes a gente vai se perdendo nesses caminhos, e deixando que essas coisas elas vão entrando na nossa relação com Deus. E eu te pergunto, é começo do ano, estamos começando agora, tanta coisa para fazer, tanto anseio, tanta novidade, e como está a tua relação com Deus? Como que está a tua oração? Ah, mas Deus não vai me escutar. Mas você já perguntou para Ele se Ele não escuta? Você já experimentou falar com Ele para ver se Ele não vai escutar? Porque olha o que Jesus responde, e esse é um ponto importante: eu quero. Então olha a contrapartida de Deus, porque se não fosse assim, Deus não teria enviado seu Filho Jesus ao mundo para que pudesse nos libertar das garras do pecado, para que pudesse nos tirar da mão de Satanás e nos colocar nos braços dele. Então é importante a gente também reconhecer esse querer de Deus. Olha o esforço, olha a caminhada que Deus faz para nos alcançar. Ele chegou até aquele leproso, com certeza teve gente que quis tirar ele, que quis expulsar, que quis falar para Jesus não chegar lá, mas ele foi porque ele queria. Ele olhava, ele estava ali com aquele leproso, ele estava presente. Talvez aquilo ali deve ter durado 1 minuto, 2 no máximo, não é? Só que ele estava ali presente. Então não é a quantidade, mas a qualidade. Eu quero, eu estou aqui, eu estou presente, eu te olho. Porque ninguém olhava para um leproso, ninguém olhava para um cego, ninguém olhava para um coxo, entendeu? Se hoje em dia essas pessoas elas já têm dificuldade de convivência, faz ideia naquela época. Então ninguém olhava, ninguém queria estar perto, porque era medo de contaminar, era medo de se deixar, de se impurificar, né? Se tornar impuro. Meu Deus do céu, e olha, e hoje em dia talvez não seja diferente. O medo que a gente tem de se aproximar de um pobre, o medo que a gente tem de se aproximar de uma pessoa que está precisando de ajuda, de uma pessoa que está em crise, de um casamento que está sendo falido, de um jovem que está se perdendo, a gente tem medo, e medo muitas vezes de se aproximar de nós mesmos, dessa pessoa fria, calculista, amarga que eu vou me tornando. Falta, muitas vezes, nós sermos um bom samaritano, né? Um bom samaritano, ser humano, né? Ser humano, porque a gente vai se coisificando, a gente vai se tornando máquina, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, porque o meu trabalho exige, porque a minha família exige, porque a minha casa exige, porque o mundo exige, todo mundo exige, e aí a gente vai deixando que essas coisas tomem o espaço, vai permitindo que essas coisas tomem as rédeas da nossa vida. Igual o cavalo não tinha rédea, né? Então, aí quem tem que tomar as rédeas da nossa vida somos nós, e dizer, eu quero, Senhor, eu quero me aproximar. É grande a nossa distância? É grande os meus pecados, é grande as minhas faltas, mas é maior a minha vontade de estar com o Senhor. É aí onde Deus retribui, é aí onde Deus responde, porque Ele precisa dessa abertura, para que Ele possa trazer, eu estou aqui, eu estou com você, eu te olho, eu participo, eu presto atenção em você. Que muitas vezes as pessoas vão ficando sem rosto, vão ficando sem vida, a gente para de prestar atenção nos outros, a gente para de se aproximar, de dar importância. Então Deus dá importância para nós, Cristo olha no olho, dá importância, dá vida, dá dignidade, dá um nome, participa com aquele leproso ali, não é? E Ele pede, mas não saia por aí falando, por quê? Não é porque Jesus era ruim, e o leproso sai falando por quê? Porque ele era ruim também, ele era desobediente? Não,
Mas por que Jesus pede? Porque cada um de nós precisa das nossas experiências, cada um de nós precisa se encontrar com o Senhor. Então eu preciso também fazer o meu encontro. Eu escuto uma boa palavra, eu escuto uma boa celebração, eu participo bem de alguém que reza bem, de alguém que tem, mas eu preciso fazer a minha experiência. E aí como que está a nossa experiência com o Senhor? Quanto que eu tenho parado para escutar Deus e falado também com Deus? Eu, particular, eu, Mateus, você, Fabrício, você que está em casa, que está no trabalho, que está no carro, na rua, no metrô, onde você estiver. Por isso que existe o entardecer aqui, o Fabrício já falou isso na terça-feira, que é para que a gente tenha essa oportunidade de se encontrar com Deus, quando a gente não tem outro momento. E por que aquele homem leproso saiu falando para todo mundo? Porque olha como a graça de Deus, ela é grande, ela não cabe só na gente, ela transborda, impossível guardar, é impossível segurar, e é aí onde acontece a evangelização, quando eu me permito estar cheio. Tanto que a graça de Deus aconteceu na Maria, né? Quando ela ficou Exatamente. grávida, ela transbordou, não guardou para si, né? Foi levar para Isabel. Foi para levar para Isabel, e se alegrar com ela também. Olha aí onde Deus se manifesta, tá vendo? Isso é evangelização. Quando eu tenho uma experiência profunda com Deus, e aquilo é tão grande que não cabe só em mim, mas eu preciso partilhar com os outros, para que eles também lembrem-se disso. Porque muitas vezes a correria, o dia a dia, a nossa rotina é tão grande, tão puxada, que a gente vai se esquecendo que Deus está presente. É o que a gente já falava lá na festa da Epifania. Nós vamos nos esquecendo que Deus está presente. E aí a gente se esquece do nosso batismo, assim como nós falamos domingo também. Nós nos esquecemos do nosso batismo, que nos dá esperança. O batismo é a porta de entrada, ou seja, a esperança. É o estalo que eu precisava para entender que a vida é muito mais. E esse leproso reconheceu. Muitos outros também reconheceram. Os santos reconheceram. Maria reconheceu. E agora chegou a minha hora, a hora do Fabrício, dos meninos da Pascom, do padre, e a tua hora de reconhecer isso. De olhar para Cristo. E às vezes não falar nada, não dizer nada, nem precisar disso. Mas olhar. E no olhar ali se completar, no olhar ali se entender, no olhar se amar. Então faça isso, aproveite e dê essa experiência, se dê essa oportunidade, independente se você acha que você é culpado, que você é pecador, se você vê que a sua vida ela não está muito longe de Deus, ou que você é aquela pior pessoa do mundo que não presta, mas se dê essa oportunidade, se dê esse momento, se oportunize, se perdoe nesse momento, e volte ao coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso mesmo, se aproximar de Deus todos os momentos, não podemos perder esse contato, né? Exatamente. Se a gente perde o contato, a gente vai se distanciando, quando vê, está lá num buraco longe, né? É igual um casamento. Começa a ficar longe do teu esposo, da tua esposa. Vai deixando espaço. Por coisinhas pequenininhas, vai deixando. Filhos, a mesma coisa. Com certeza. Pais e mães, a mesma coisa. E a nossa fé também é a mesma coisa, né? Exatamente. Temos que alimentar ela todos os dias, com a palavra de Deus, alimentarmos com a Eucaristia, com as celebrações, com a palavra de Deus, não ter medo de se aproximar da palavra de Deus. E depois a gente fala que não sabe ser cristão, que não sabe ser católico. Olha aí, é isso aí, gente. É ser nesse dia a dia. Isso, todos os dias, no nossa vida, no nosso cotidiano, né, Mateus? E aqui está aquela que pode nos ajudar a interceder a Deus, nossa querida Mãe Maria Santíssima. Peçamos que olhe por nós, nossas famílias. Ela está sorrindo para mim. Hoje ela está feliz, hein? Pelas intenções que você tem no teu coração também, por todos os pedidos e agradecimentos, nos consagremos a Maria dizendo: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Santo Hilário, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembrando, amanhã, 18 horas, temos entardecer com Maria. Estaremos aqui. No sábado à noite, celebração às 19h30. No domingo de manhã, celebração às 8h30 da manhã. No domingo à noite, temos a celebração às 19h30. Aproveite a oportunidade, meu irmão, de vir rezar, não só aqui na Igreja Matriz. Você mora próximo a uma capela, todas as capelas têm celebração no final de semana. Mas eu não sei o horário.
pergunte para o ministro, para o coordenador, ele vai te orientar o horário para você ir participar. A grande maioria é Né? tudo 7h30, né? Igual a Isso. matriz. Mas Não, pergunte lá. não digo só aqui em Terra Roxa, mas outros lugares, Os né? lugares também. Se aproximar da palavra de Deus na tua comunidade. A minha comunidade não tem celebração, tem só o terço. Vai no Vá terço. rezar o terço, porque é maravilhoso estar em sintonia com Deus todos os dias. Desejo a você e a sua família uma boa noite, um bom descanso. Nos encontramos aqui amanhã, no mesmo horário. Boa noite, Mateus. Boa noite aos meninos da Pascom. Boa noite, Fabrício. Boa noite aos meninos do estúdio. Tem também 2 convites para você. Nesse domingo, a partir das 6h, não é? Lá na Capela Rainha dos Apóstolos, o pessoal da Rainha que está nos assistindo aí também, ó, bota um joinha aqui. 6h, a reza das... Microfone, né? Vai ter que ligar o Vou microfone. ligar o microfone, né? A reza das 1000 Ave-Marias. Olha só, 1000, Estar Fabrício? 1000, em sintonia com a Mãe Aparecida, ou com todos os títulos que nós Exatamente. fizemos, ter devoção, né? 1000 Ave-Marias rezando com a Mãe, domingo, 6h, lá na comunidade Rainha dos Apóstolos, todos estão convidados. Começa às 6, se não pode ir às 6, vai às 7, vai às 8, até rezar as 1000 Ave isso, Maria, vamos estar lá. Tirar o Então, momento para rezar junto. exatamente, então você também pode aproveitar. E neste mesmo dia 16, à noite, a partir das 19h30, de 16 a 22 de janeiro, lá na minha capela, lá na Vila Rural, Capela Nossa Senhora de Fátima, você está convidado a participar do 4º Cerco de Jericó, nesse ano de 16 a 22 de janeiro, todas as noites, oração, pregação, adoração, Jesus vai estar presente e nós também. Quem já foi, já conhece, sabe como que é maravilhoso. Quem não foi, tem a oportunidade de conhecer, de 16 a 22 de janeiro, todas as noites às 19h30, lá na Capela da Vila Rural, Nossa Senhora de Fátima. Beleza? Então, uma boa noite para você, um bom descanso, que Deus te abençoe e te acompanhe. Boa noite, povo de Deus! Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti